Então vamos continuar nosso estudo do Apocalipse, né? Estudo 47. 47. Mas só para relembrar rapidinho, a gente começou a falar sobre a besta que sobe do mar. Aí nós vimos que é uma pessoa que governa um sistema. Tem os dois significados a besta. E aí eu falei de várias maneiras que ela é chamada na Bíblia. Aí o último que a gente começou a ver a semana passada, né? Terminou de ver que ela é chamada de reino dividido. Aí eu mostrei que esse reino dividido lá em Daniel, ele é, ele é demonstrado através dos pés de ferro e de barro da estátua do sonho de Nabucodonosor. Seria a última parte dessa estátua, então o último reino que ainda não veio. Tem 10 dedos, que era de ferro e barro. Então é um reino, um governo, um conjunto de países que vai unir duas coisas distintas. Aí eu trouxe algumas coisas que pode ser a fusão nesse governo futuro aí do anticristo, governo o governo mundial do fim dos tempos, que nos chamam de nova ordem mundial. Aí eu coloquei algumas coisas que podem se infundir, que hoje a gente vê em dois polos, né? Na área da política e da economia, capitalismo e comunismo. O Ocidente e o Oriente são pensamentos e tradições diferentes. Judeus e muçulmanos, eles brigam por causa da promessa de Abraão. O cristianismo, entre aspas, deveria se distinguir do secularismo, que é do mundanismo, dos valores do mundo. Então, ela vai acabar se misturando. Se já começou, essa mistura vai ficar cada vez maior, não vai ter muita diferença. A religião é ciência, porque depois da Idade Média, né, com a era do Iluminismo, tudo virou a era da razão. Então, tudo tem que se provar cientificamente. E como as coisas espirituais, que eles chamam de religião, as coisas de Deus, são coisas extraterrestres, são coisas sobrenaturais, as duas se conflitam. Mas a tendência agora é a ciência trazer uma explicação com outras palavras dos aspectos espirituais e religiosos. Né? A gente às vezes fala de oração, fala de unção, eles vão chamar de energia. E existe o termo energia na física. Então vai ter essa fusão também. É igual que a fé e o misticismo. O misticismo que eu falo são as práticas não cristãs, vai acabar também se fundindo com a fé cristã. Então eu comecei a fazer. E aí eu coloquei ele também ali de outra maneira, essas junções que está caminhando para isso, mas que para acontecer você tem que primeiro ter um caos, né? Como a gente já falou aqui, né? Essa fusão não vai vir do nada. Assim como eu já falei, como nós somos fruto do caos da Segunda Guerra Mundial, né? Nossa maneira de viver, economia e política. Esse governo do anticristo chamado de besta vai ser fruto de um mundo colapsado, que vai ser os seus selos lá do Apocalipse. E aí eu trouxe um versículo que fala lá do reino dividido, que tem um detalhe interessante lá em Daniel, que fala que o ferro misturado com barra de lodo mistura-se-ão com semente humana, uma tradução que fala. Mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Então, uma característica desse governo futuro tem a ver com, como eu coloquei ali, o DNA humano, a semente humana, a concepção do que o homem é feito. E ferro e barro, eu trouxe essa proposição, não falei especulação, essa proposição. Eu estou propondo um entendimento do que pode ser a tradução daquele versículo para os dias de hoje. Porque se você ficar lendo Apocalipse e não conseguir traduzir para os dias de hoje, fica muito teórico. E como a gente já vive num tempo da história que a tecnologia está avançando muito como nunca houve, a gente é privilegiado de perceber, mesmo que seja de longe, para onde que está indo os versículos da Bíblia. Porque muito texto bíblico, principalmente profecia do Apocalipse, às vezes as pessoas estudam, teorizam muito, mas não conseguem traduzir para o dia de hoje. Só fica lá, isso aqui é a minha visão do Apocalipse. Mas e como é que traduz isso para o dia de hoje? Eu acho rico o estudo do Apocalipse quando você consegue traduzir para os dias de hoje, ou para os dias que estão para vir, né? Então eu comecei a falar sobre isso, que o ferro vai misturar com barro. Aí eu trouxe o barro, o homem foi feito do barro, né? E aí o principal elemento do nosso corpo humano é o carbono. E o ferro, nos dias de hoje, que domina a nossa maneira de viver, nós estamos ligados o tempo todo nisso, é o silício, que é um elemento químico que é a base para os microchips eletrônicos, do celular, do computador, da televisão, é o silício. Tem até um lugar nos Estados Unidos que chama Vale dos Silícios, o que é um centro onde é fabricado muita tecnologia. Então, uma das características
desse governo chamado besta, lá Apocalipse 13, vai ser essa mistura. E aí eu trouxe alguns entendimentos e falei que já existe uma filosofia, maneira de passar, um movimento. Isso não é um movimento religioso, não, é um movimento científico, de cientistas, que querem evoluir o ser humano, né? Igual eu falei, trans é de transcender, de ir além do que é humano. Carne, osso, a gente fica doente, toma remédio. Não, nós vamos usar a tecnologia para melhorar o ser humano. Esse que é o papel do transhumanismo. Então, em vez de você usar um óculos, por que a gente não coloca algo dentro aí dos seus olhos e melhora a sua visão? Em vez de você chegar aqui, você vê além das paredes. Um exemplo. É melhor você ouvir aqui? Não, você ouve longe. Igual coisa de filme mesmo. Transcender é melhorar suas faculdades físicas. E isso não está longe, não. Já está em gente trabalhando nisso. Existe um cientista que chama, não sei falar o nome dele, não, Ryan Kurzweil. Ele é o principal propagador desse movimento. Ele já foi cientista do Google, né? Ele trabalha muito nesse movimento, escreveu vários livros. Então, a tecnologia hoje de ponta trabalha nisso, em fundir o homem com a tecnologia, com as máquinas, né? Então, por isso que aí começa a ver aquele versículo lá, é melhorar o homem. Bill Gates mesmo, Bill Gates, lá nos Estados Unidos, Sim. né? Que aqueles fonezinhos, não, Elon Musk. Ele é outro da tecnologia de ponta, né? Que aqueles fonezinhos da Apple, que colocam aqueles branquinhos aqui, que agora os últimos estão vindo assim com capacidade para poder ler o seu cérebro. É aí que eu vou chegar. É. Então, quem está comprando ele está sabendo que ele vai poder ler o seu cérebro. É assim, a tecnologia está muito mais evoluída do que a gente imagina. Só que as pessoas não sabem, né? Então, cada um na sua rotina não percebe que o que parece da Bíblia, assim, isso está muito longe, isso é muito teórico, né? Barca, mas né, se Deus, o Espírito Santo der discernimento, você vê que não é teórico, não. Assim como existe, como eu falo, sempre falo, existe um trabalho do Espírito Santo para trazer a noiva, existe um trabalho do Espírito Anticristo para trazer a besta. E envolve todas as facetas da sociedade, inclusive a tecnologia. Ele depende da tecnologia que o Anticristo vir. Porque a tecnologia vai permitir ele parecer onipresente, onisciente e onipotente, que é o objetivo final, ser adorado como Deus. Ele vai usar da tecnologia. Aí é que eu quero tentar explorar um pouquinho. Hoje vai ser um pouquinho diferente da reunião, porque eu realmente falo muito da Bíblia. Não é que eu não vou falar, mas como eu falei, eu vou tentar trazer um pensamento que eu nunca falei para ninguém, falando de oportunidade, que às vezes é difícil de expressar, mas eu vou tentar e vai ficar gravado. Então, esse é um movimento que já existe. Existem filmes e livros que falam desse transhumanismo. Ele chama até de Homem 2.0. E o Homem 1.0 é o Homo sapiens, de acordo com a ciência, né? Fomos homem feito do macaco. E, de acordo com ele, nós não estamos em evolução. A próxima evolução seria isso. Fundir com a tecnologia e melhorar o ser humano. Imagina se você não precisar de tomar remédio para o câncer, porque existe lá uma coisa que faz regenerar suas células. É coisa de mexer com o ser humano mesmo. Quem tem parente doente, ou às vezes a pessoa que anda de cadeira de rodas, e aí coloca um circuito eletrônico, porque o nosso corpo é de eletricidade, né? Os neurônios funcionam com base de eletricidade, e aí faz a sua andar. Então vai ser uma coisa que está caminhando para isso, vai revolucionar. Você já deu o exemplo aí de ler ambiente, mas vocês vão chegar lá. Então eu vou explorar um pouquinho mais sobre isso aí. Então o transhumanismo é unir a biologia, no nosso corpo humano, a tecnologia, que no caso aí é ligada à inteligência artificial, os microchips, e a parte mística, que ninguém vê, ninguém. E isso eles não mostram, não. Isso eles não falam também, não. Mas nós temos que cair nisso aí por quê? A gente tem que ler isso tudo baseado no filtro da Bíblia. E aonde que isso vai levar? Então, quando eu falo a parte mística, é a parte espiritual. Como que o diabo vai aproveitar disso? Eu não estou falando que a tecnologia é do diabo, mas ele vai usar e está caminhando a gente para isso. Por isso que eu coloquei ali, mais o misticismo. Eu tenho um livro desse cara que chama A Era das Máquinas Espirituais. Tá vendo que eles usam um vocabulário que era da religião já para dentro da ciência? O que ele chama de espiritual? Porque vamos transcender, evoluir o homem. A gente vai lá. Então, o transhumanismo é fazer a fusão desses três aspectos aí. Mas para isso, nós vamos ler um restante do Apocalipse 13. Porque para a gente chegar na besta, no anticristo, a Bíblia fala que vai surgir uma outra besta que vai promover isso tudo.
que vai fazer propaganda e vai levar os homens a isso. Como eu já falei, assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, e assim como os vencedores estão preparando o caminho da volta de Jesus, o diabo também vai ter alguém para preparar o caminho do seu representante. Porque ele sempre imita o que Deus faz. Não é isso que ele falou, serei semelhante ao Altíssimo? Ele vai ser semelhante a tudo, até nisso. Então, ele vai ter um promotor do seu reino, do seu governo, que já está acontecendo agora, mas vai ter um ápice. Jesus, para vir, teve 4.000 anos de preparo, no Velho Testamento. E teve um ápice quando João Batista chegou. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Assim é o anticristo. Desde que o Jesus morreu e ressuscitou, João falou lá que já o espírito de anticristo já opera no mundo. Só que vai ter um ápice, o capítulo final, assim como teve com Jesus com João Batista, vai ter um capítulo final que a Bíblia chama a besta que sobe da terra. A Bíblia fala pouco dessa besta. A besta que sobe do mar, a gente viu vários versículos que vem. Da terra fala pouco, só é Apocalipse 13. Mas está lá e não tem muitos detalhes, mas a gente vai considerar algumas coisas que eu entendo aqui, para a gente ver o que pode ser. Mas é uma besta também. Então é Apocalipse 13 na segunda parte, porque as duas bestas estão em Apocalipse 13. Nós vamos ler a última parte. A partir do versículo 11. Até o versículo 10 falou da besta que sobe do mar, que a gente já falou bastante. Aí no versículo 11 fala assim: E eu vi subir da terra outra besta, tá vendo? É outra. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer do fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. E lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então aquela besta lá, a primeira, vai ser ferida da espada, mas vai viver. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Aí esse versículo aí já deu muita margem para muita especulação. Mas eu, em vez de falar o que é essa marca, eu vou tentar trazer o significado, o objetivo dela. Em vez de ficar tentando adivinhar quem que é a besta, né? E vários candidatos da besta já surgiram, como eu já falei, né? Eles pegaram lá o chapelão do Papa, e pegaram o insígnia que está escrito lá, e traduziram para o grego, e pegaram as letras que estavam escritas lá, e fizeram a conta, então esse é o Papa por causa disso, porque calcule o número da besta. Então já especularam muito sobre isso, mas eu acho que o mais interessante é como está sendo preparado para chegar nela e o objetivo dela. Não tenho certeza. O discernimento. Entenda, né? Perceba, tenha o discernimento do que é. Eu não tenho ciência direito do que é original, não, depois eu posso olhar. Uma coisa que eu gosto também de lembrar aqui no versículo 16, fala que fez todos a todos. Aí fala todos, né? Pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Porque eu vou lembrando das coisas aqui. Quando veio a pandemia, e agora, né, com o mundo meio agitado, existem grupos, até de cristãos, que estão querendo ir embora para o campo e se isolar para poder ficar livre do mal que vai vir para o mundo. Não vai ter escapatória. A escapatória está aqui dentro. Você está preparado e não se render a isso. Não vai ter lugar para fugir. Aí, então, porque existem grupos que ensinam técnicas de sobrevivência, fazer fogo, para se preparar para quando o mundo dá um tilt, você não ficar dependendo do sistema. Mas tudo bem, você pode aprender algumas coisas, né? Como fazer fogo, não ficar dependendo tanto da tecnologia, mas não tem. É a todos.
Ele vai ter um pseudo-domínio mundial, o governo do anticristo. Deus vai permitir, isso foi permitido a ele, porque o anticristo e o mundo, na época dele, é a expressão, a concretização máxima do pecado do homem. Deus vai permitir o homem chegar até no máximo. E o máximo é esse mundo que vai vir. Na hora que chegou, então está na hora de julgar, porque Deus tem uma medida, né? Aí na hora que chegou, não foi assim nos dias de Noé, Deus chegou até no limite. Aí quando o homem fundiu-se, misturou-se lá na rebelião junto com os anjos, então agora está na hora de destruir. Ele destruiu. Enquanto tem jeito para o ser humano, Deus é misericordioso, mas na hora que tem um limite que Deus não permite. É quando junta com o mundo espiritual. Ele vai juntar com os anjos que vão cair aqui na Terra. Então vamos ver algumas características aqui só para a gente entender um pouquinho sobre essa outra besta que às vezes é pouco falado, né? Mas fala que ela exerce todo o poder da primeira besta. Ela é que vai, ela está junto, ela é que vai promover. Aí muitos chamam ela de um líder religioso e a outra besta de líder político. Que é ela que faz com que todos adorem a primeira besta. Como eu falei, ela que é o que vai na frente, que promove, é ela que engana o mundo, é essa que faz sinais, a gente acha que é outra, né? É essa que faz sinais, que fala que vai até descer fogo, cair do céu à vista dos homens. Mas grandes sinais. E o mundo vai ficar assim. Não vai ser qualquer pessoa. Ele fala que tem 2 chifres. A primeira tem 10 chifres. E a gente viu que esses chifres são 10 reis, 10 governos, 10 países ou 10 grupos de países que ainda vai se formar. Então, aí existe. Eu já vi gente falando que é Estados Unidos e Inglaterra. Na minha visão, não tem nada a ver. Que os Estados Unidos e a Inglaterra, eles, depois da era das navegações, da descoberta, eles dominaram o mundo, né? Até hoje, né? A gente tem o dólar, tem a língua inglesa, mas eu não acho que é por aí, não. Aí quando ela sobe da terra, qual que é uma explicação que eu já vi? Que muito no Velho Testamento, quando falava da terra de Israel. Vários versículos lá que não é a terra, o planeta, terra de Israel. Então tem gente que acha que vai surgir lá de Israel e faz sentido. Um falso profeta, um falso Messias, um falso profeta que vai promover um falso Messias surgir de Israel. Por que 2 chifres? Vai estar apoiado por 2 governos, 2 líderes. Aí uns falam que pode ser o judaísmo e o islamismo. Pode ser, só estou especulando. Ele vai estar apoiado sobre 2 movimentos. Talvez 2 movimentos religiosos, já que ele é um líder religioso. Aqui eu estou trazendo só algumas ideias para a gente pensar. Para a gente entender que esse mundo ele vai estar todo conectado no fim dos tempos. É política, economia e religião, tudo conectado. Tudo tem que se configurar para isso. Então, 2 chifres é 2 poderes, 2 bases. O político tem 10 bases, como a gente falou. Esse tem 2 bases que apoiam ele. Então, os 2 chifres é por aí. Você vê que ele é semelhante a um cordeiro, parece bom, mas fala como um dragão. E esse é o maior sutileza. E fala que ele enganava todos da terra. E isso já opera hoje, mas vai ter um auge, vai ter uma coisa mais intensa no fim dos tempos. Sempre parece um cordeiro, parece um Cristo, é anticristo. Então vai trazer coisas boas, igual eu falei. Vai usar tecnologia ou algumas filosofias, prometendo algo bem e parece bom, vai melhorar a sua vida. Mas quem disse que o evangelho é melhorar a minha vida? Vai fazer você se sentir melhor. Mas quem disse que a promessa do evangelho é se sentir melhor? Isso já tem na igreja hoje. Mas ali está me prometendo que eu vou ficar melhor, vou ficar bem comigo mesmo, né? Parece uma terapia, mas uma promessa do evangelho primeiro é você morrer e ser imagem e semelhança de Jesus. Então vai trazer e prometer um benefício sem isso. Aí vai ficar parecendo que é de Deus. Isso já existe hoje no nosso meio, né? Faz um movimento aqui, faz uma campanha ali, faz um curso ali que você vai melhorar. Mas melhorar para você mesmo ou melhorar para o reino? Ou Jesus crescendo em você? Entende como é que é a sutileza? Porque às vezes o evangelho fica parecendo um tipo de autoajuda. Vou ficar mais emocionalmente equilibrado, vou ficar menos nervoso. Não, tá bom, mas não é isso, não. Isso tem que vir pelo fruto do Espírito, não por um outro movimento psicológico ou místico eletrônico que chegar lá. Então, lembrar disso, vai parecer um cordeiro. Não vai ser tão fácil distinguir. Por isso que falei em Mateus que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Que, na minha visão, os escolhidos é o restante da semente da mulher. Vão estar aí nessa época. Quase que vai, mas o Espírito Santo vai dar poder para eles testemunhar durante 1260 dias. Então, lembrar disso aí. O espírito do anticristo, que já está hoje no mundo, é assim. Ele é semelhante ao cordeiro, mas por detrás tem um dragão. E esse espírito um dia vai se manifestar através de uma pessoa
de um governo. Para a gente não ler isso aqui só para o futuro. Está agindo. Que tem que preparar uma humanidade para essa época final. Assim como Deus veio preparando todo o Velho Testamento para receber Jesus, e o último preparo foi João Batista, assim já está fazendo. Está preparando toda uma humanidade, uma geração atrás da outra, mudando valores, conceitos, até ter um capítulo final. E esse aí vai ser o João Batista do Anticristo. Vai preparar o caminho dele. Está escrito aqui. Faz com que todos adorem. E ele exerce todo o poder da primeira pessoa. Mas fala como o dragão. A aparência é do cordeiro. Mas na hora que abre a boca, quer dizer, o conteúdo que sai lá de dentro é do dragão, é do diabo. Mas. E faz grandes sinais. E esse é uma sutileza. Porque o ser humano, ele se impressiona quando as coisas fogem da razão ou do natural. E fala que ele vai fazer grandes sinais. Quer dizer, são coisas sobrenaturais, que não acontece aqui com as leis da física e da ciência. E às vezes a gente vê também no nosso meio, né, no meio da igreja, buscando muitos sinais. E como se um sinal, às vezes, fosse o critério que é de Deus. Isso é sutil. O critério que é de Deus se chama Jesus e os frutos do Espírito. E Vocês quando Pedro falou para Jesus, não, Senhor, que eu fui bonzinho. Aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Não chamasse o Pedro. de Satanás. Mas quem estava falando? O que estava não era Pedro. Isso é um exemplo. Parece ser uma coisa boa. Vou proteger Jesus. Jesus não estava querendo proteção, não. Ele estava querendo era cumprir a missão dele, que era morrer. Isso é um exemplo de parecer um cordeiro, mas falar como um dragão. E agora dos grandes sinais, né, a gente tem que lembrar lá quando Moisés estava diante do faraó, Moisés jogou o cajado e virou uma cobra. O feiticeiro de faraó também fez sinal. O mesmo. Só que a serpente de Moisés engoliu a outra, né? Então já é para trazer também para os dias de hoje, tomar cuidado com os sinais. O cara começou a andar, começou a ouvir. Primeiro, isso não por si só é um critério que foi de Deus, não. Tem que ser a mensagem. Ele está levando para Jesus ou para o próprio homem? E não estou falando levando para o diabo, não, porque aí é muito fácil. O problema é quando as mensagens levam para o próprio homem. Isso é anticristo. Presta atenção. Nos mais queridos, nos mais próximos. O sujeito também hoje, às vezes, um líder que é mais português. Ele é um conhecido. Não quer dizer que ele não é de Deus, mas ele está tomando um caminho e ensinando coisas que não é de Deus. Então a gente tem. Isso é sério ver a sutileza do inimigo. Cada vez que se aproxima essa parte, mais vai ficar mais sutil, mas por que vai ficar mais sutil, mais enganável, vamos dizer assim? Por dois motivos. Porque está mais próximo e porque também os cristãos, a igreja, está cada vez menos conhecimento das coisas de Deus. E ele fala que o povo perece por falta de conhecimento. Menos conhecimento, mais vulnerável, mais fácil de ser enganado. Tem gente que fala, mas e aonde estiver ensinando a verdade, vai ficar qualquer. Aonde tiver Antoarão doutor, segunda, aí aumentará. Isso também não é opinião nossa. É uma profecia. Que chegarão os dias que não suportarão a sã doutrina. Mas, com coceira nos ouvidos, vão procurar doutores conforme suas próprias concupiscências. Então não é uma opinião nossa aqui. É uma profecia. E eu falo, tomara que eu não seja o cumprimento dessa profecia. Os falsos profetas. Ele até colocou um videozinho de um pastor, nem sei de onde que orando lá, falando a profecia lá para um cara, um jogador que vai ser É os sinais, né? Os sinais. Tem a igreja que você vai, que você quer ouvir, você vai porque eles falam o que você quer ouvir. Então procure igreja bíblica, que vai te confrontar. E mesmo assim, ver se essa igreja está pregando a palavra, né? Mas já é um bom, só de abrir a Bíblia. Então, sutileza aqui, para agradar os ouvidos e os olhos também. Os olhos também. E a concupiscência dos olhos e dos ouvidos. Aonde tiver um visual bonito, por exemplo, concupiscência dos olhos. E é algo que agrada os ouvidos e os olhos. A gente é atraído primeiro pelos olhos, né? E os ouvidos. Nos seduz. Sutil. Seduzir pelos olhos e pelo olho. Porque quando a gente lê o Apocalipse, a gente fica vendo lá no futuro. Mas para chegar aqui, tem um preparo.
tem ensaios. Então esse engano maior ali, ele está sendo agora perpetrado aos pouquinhos, dentro da igreja, fora da igreja, para deixar a humanidade preparada. Assim como Deus deixou o povo de Israel preparado para receber Jesus, mas não receberam. Então vai fazer grandes sinais. Muitos. Fala que até fogo descer do céu. O mundo vai ficar maravilhado. Então aí aqui a gente pode pensar um monte de coisa, mas vai ter, gosto de falar, né? Vai ser dias hollywoodianos. Coisa que a gente só vê em filme. Porque está escrito na Bíblia, não é porque uma opinião minha, né? E engana. É o maior sinal do fim dos tempos, né? Engana e faz com que todos adorem a primeira besta. Então o objetivo é que a primeira besta seja adorada. Acho que a gente tem que entender por que dominar o mundo, pôr marca. Não é simplesmente para comprar e vender. Para que a adoração não vá para Jesus, que é anticristo, mas vá para esse falso Cristo. Esse é o objetivo do mundo agora, como eu falei, a gente tem que olhar agora e no futuro. Para que alguém e um sistema seja adorado no lugar de Deus. As pessoas que são adoradas vão se sujeitar a isso e reconhecer essa pessoa e esse sistema como a salvação para a vida deles, a razão de ser da vida deles. Isso é adorar. Submeter a isso. Maneira de relacionar com isso. É isso aqui que eu preciso. Esse vai ser o objetivo dessa questão. E vai fazer uma imagem e uma marca. Então, assim como todo o plano de Deus e tudo que Deus é e quer e queria está sintetizado na cruz, é um símbolo, é uma imagem. Tem dois paus aqui. O do diabo vai estar nessa marca e nessa imagem. A cruz representa tudo que Deus é: amor, a salvação nossa, os seus planos, a sua misericórdia, está tudo ali na cruz. Ali foi a expressão do que Deus é para nós, o amor dele, né? Lá está o seu filho, dado por nós, inocente, para salvar nós que não merecíamos. Então a cruz expressa todo o plano de Deus. Já todo o plano do diabo vai estar expresso nessa marca e nessa imagem. Aí eu vou tentar especular um pouquinho o que pode ser isso aqui. Mas esse é o objetivo da marca. Não é só para comprar e vender, o microchip, o código de barra. Isso tudo é um ensaio para chegar lá. Mas o objetivo não é só isso. Realmente ninguém vai comprar e vender se não tiver. Está escrito aqui. Então tem a ver com os planos econômicos, trazendo para os dias de hoje. Tem a ver com a minha sobrevivência. Isso que vai mexer com as pessoas. Eu preciso de comer, preciso de beber. Então vai mexer com mundialmente. Eu gosto muito de dar um exemplo pequeno. Eu já falei, se eu for procurar um emprego hoje e chegar lá na diferença, mas eu não quero receber no banco, eu quero receber em dinheiro. Eu não vou trabalhar em lugar nenhum. Você vê que existe já um limite para eu comprar e vender bem sutil, mas não tem nada a ver com isso aqui. Mas então é mais ou menos nesse sentido. É uma coisa assim, que não vai ter jeito de você participar se você não tiver. Só que por isso que os cristãos nessa época vão ser perseguidos e ser mortos. Fala que ninguém vai comprar e vender e vai ser morto se não tiver essa marca. Vamos ver esse exemplo. É uma coisa que ninguém fala. Você não tem a marca? Nossa, você não tem o WhatsApp? Vai ser muito natural. Que, se possível for, enganaria. Vai ser uma coisa natural. Uma pessoa fala, você não tem um e-mail? Você não tem a marca? Tipo assim, como você não tem a marca? Como se fosse uma coisa boa e natural. Vai ser nesse sentido aí, a marca. Mas por isso que vai existir um remanescente que vai ter esse discernimento e vai ter testemunho contra isso no fim dos tempos. Deus não vai deixar, Deus dará. Por isso que existe lá as duas testemunhas. Elas vão mostrar o que ninguém está vendo. Todo mundo vai ver como uma coisa boa, porque parece um cordeiro, que a marca é uma coisa boa, mas aí as duas testemunhas vão contra isso aí, contra esse sistema, essa adoração a esse falso Cristo. Esse é o objetivo das duas testemunhas finais. Desmascarar, confrontar. João Batista, além de preparar o caminho de Jesus, confrontou os falsos, que eram os escribas e fariseus. Simultâneo. João Batista. E esses também vão ser martirizados, eles também vão ser martirizados. Porque as duas bestas, elas acontecem na segunda metade dos 7 anos. Porque na primeira é Satanás, que é julgado aqui na Terra, Apocalipse 12. E aí nessa primeira metade, elas vão estar dando testemunho. E não vai acontecer nada com elas. Está escrito lá em Apocalipse, a gente leu. Elas vão estar protegidas por Deus. Agora, quando acabarem o seu testemunho, fala, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá. O que é as vencer? Elas vão perder a cabeça igual João Batista. Aí elas vão continuar dando testemunho, mas elas vão pagar com a vida. Que é um testemunho. Esses homens morrem por Jesus, morrem para ir contra esse sistema.
a morte deles também, o martírio deles vai ser um testemunho. Então, assim, às vezes quando tem uma visão mais superficial do Apocalipse, parece que a besta vai dominar o mundo essa é a ideia da igreja, mas e quem subiu, subiu, quem não subiu, não subiu, dançou. Não, Deus ainda tem um remanescente, ainda tem uma última chamada até a última trombeta, que Jesus vai vir. Porque Deus quer que até a última seja salvo. Até a última, fechar a porta da arca e o dilúvio vir. Quem tiver a marca ainda vai ter tempo de Sabe? vender? Será que vai ter ainda? Então, eu creio assim, que vai ser assim, não vai ser todo mundo tem a marca. Vai ser pregado. E às vezes vai ter pregado para você ter a marca. E nessa pregação de ter a marca, aí eles vão estar dando testemunho em conta. E às vezes algumas pessoas, não, eu não vou receber isso não. Alguns vão ser. Seus não convertidos. Isso. Porque o testemunho, o objetivo é esse, né? Vai ter um confronto. O problema é o preço que você vai pagar. É. Ou não. Hoje mesmo, o preço é real É. para perseverar. E nesse caso aqui não vai ter muito tempo, não. O preço é a vida. Comprar e vender. Você não vai ter a marca, você não compra e vende. E aí, como é que vai fazer? Vou passar fome? Vou comer meus filhos? É. Ó, eu vou especular, mas imagina nessa época aqui, tem uma família lá, um pai ou uma mãe aceita e o outro não aceita. Vamos supor lá, né? Mas eu vou aceitar sim, nossa, se eu passar fome. Mas Jesus é mais importante, vai ser um tempo. Por isso que a Bíblia fala em Mateus que são tempos que nunca houve, nem nunca haverá. Ou seus filhos o aceitam e se viram contra os pais, e vice-versa. Vai ser uma época terrível. As dificuldades nunca vêm de uma vez. O tempo está fechando, É. as coisas vão fechando aos poucos. E nós estamos nesse barco. As coisas vão fechando aos pouquinhos. Eu acho que tem uma parte lá de Mateus e Lucas que fala que um filho entregará ao pai, o pai entregará ao filho. Então, né? Eles vão se entregar. Porque eles vão ficar isso aqui vai ser muito sutil, vão ficar apaixonados por esse sistema e vão denunciar o pai e a mãe, ou vão denunciar o filho, falar, meu pai e minha mãe não tem a marca, não. Eles são contra. Um exemplo disso aí está escrito lá. Sabe por isso? Que final dos tempos vai virar considerado tempos de trabalhou. Lá nesse versículo tem 1 milhão lá de adjetivos. E sei lá, você fica espantado dos adjetivos. Tá? É. Fala, né, trocar de filho, pai, irmão. Lá tem os adjetivos lá que você tem que modificar. E esse tempo aí é antes desse tempo aí. Eu vou trazer um exemplo aqui, guardado as proporções, que aconteceu tem pouco tempo. Na época da pandemia, muita gente denunciava. Sim. Ó, estão quebrando. Como é que chamava? Lockdown, não é lockdown mesmo, é. Aí eles estão reunindo lá, quebrando lockdown. E aí isso era denunciado e a polícia, por que vocês estão reunindo aí? Então, assim, e às vezes podia acontecer entre amigos e parentes. Por que vocês estão reunindo aí? Vocês estão colocando a minha vida em risco por causa do vírus. Sempre tinha uma especulação. E esqueciam um do outro, cada um por si. Eu tenho que me proteger do vírus, então eu vou denunciar você. Se você vai ser preso, se você é meu parente, amigo. Então, só estou dando um exemplo das proporções que isso já aconteceu muito e que não é fácil de acontecer de novo. Então, essa é as características aí da besta que sobe da terra. Então, ela que vai promover, já está promovendo e vai ser o último promotor final do governo de Cristo, que vai levar que todo mundo aceite, né? Aí a Bíblia fala de uma coisa que chama operação do erro, que eu vou tentar juntar tudo que eu já falei até aqui agora. Vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses 2. Então, Paulo está falando aqui da vinda de Jesus e do anticristo, das manifestações do anticristo. Aí no 7 ele fala assim, pois o mistério da iniquidade já opera. Então naquela época já estava operando o espírito do anticristo.
E somente a um que agora e que o detém, até que seja posto para fora. Então, depois desse que o detém se for colocado para fora, será revelado esse iníquo. Aí a gente sabe que é o anticristo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá a manifestação da sua vinda. E lá isso vai acontecer lá na 7ª trombeta. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia, ou segundo a poder de Satanás, com todo poder e sinais de mentira. A gente acabou de ler aqui que essa besta vai ter todo esse poder. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para lhes serem salvos. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Fala que Deus é que vai enviar essa operação do erro. Operação, é Deus que, lá em Apocalipse, fala que foi permitido. É Deus que permitiu. E aí muita gente fala assim, então, aí tem gente que usa esse versículo para falar, para justificar a predestinação. Tá vendo? Deus que está enviando a operação do erro, então é Deus que escolhe uns não. Mas se você acabar de ler o versículo, por que Deus lhes envia a operação do erro? Falam por quê? Porque não receberam o amor da verdade. É consequência de um ato das pessoas. Não porque Deus escolheu esses aqui vão ficar com a mentira e esses vão ficar com a verdade. Tem um porquê. Então, porque não receberam o amor da verdade, que está sendo pregado e vai ser pregado até no fim dos tempos, aí Deus vai lhes entregar. Então, é esse espírito aí, é esse sistema e essas pessoas aqui, esses governantes aí, chamada besta da terra e besta do mar, porque não receberam o amor da verdade. Aí Deus vai lhes entregar. Então, existe uma coisa que chama operação do erro, que Deus vai enviar, que, no meu entendimento, é todo esse sistema e todo esse preparo para o anticristo. A operação é um movimento, um conjunto de filosofias, de entendimento, que vai levar à adoração da besta. É a operação dele, vai estar operando. Como eu falei, já está operando hoje aos poucos, mas aqui vai ter uma operação final e mais intensa e mais manifesta, não tão sutil como é hoje. E aí, trazendo agora, como eu falei, vamos tentar traduzir para os dias de hoje e para os que estão vindo. Essa operação do erro vai ser uma mistura do misticismo, ou seja, as crenças satanistas ou místicas, né? A ciência, que o diabo vai usar a tecnologia, que a Bíblia fala que tem uma marca, então vai existir um dispositivo aliado ao diabo. Marca é marca. Ali não tem nada de figurado isso aí. É uma marca, tá bom? Na mão ou na testa. Então é um dispositivo. Vamos trazer para os dias de hoje. Um dispositivo. E Satanás e os seus anjos, que foram lançados na Terra em Apocalipse 12. Não vão lembrar de esquecer disso, não. Só que eles vão ser chamados de extraterrestres, seres evoluídos de outra galáxia, de uma constelação. Eles vão usar um termo astronomia. Por exemplo, em Júpiter, ou Saturno, existe uma lua que chama Europa. Uma lua. E fala que a atmosfera é muito parecida com a Terra. Então, eles falam, então, como é muito parecido, pode ser que lá tenha vida. Então, eles vão ter, o que eu quero dizer? Vão ter uma explicação científica e astronômica para quando chegar esses seres aí. Que a Bíblia fala. E esse versículo Apocalipse 12 é essencial para entender a Bíblia. Satanás e seus anjos foram lançados na Terra. Se eles foram lançados, porque eles não estão aqui ainda. Eles agem aqui de algum lugar em cima. Mas vão ser lançados, vão conviver com a humanidade. E para conviver com essa humanidade, então tem que preparar o caminho deles também. Como é que nós vamos receber? Como é que a humanidade vai receber isso? Já tem vários preparativos. Existe uma parte da ONU que trata de assuntos exopolíticos, quer dizer, assuntos fora desse mundo e outras coisas que eu já falei aqui. Existe já um preparo para isso. Então a operação do erro vai juntar essas três coisas. Um mundo que vai vir para cá, uns seres, eles não vão chamar de seres espirituais, mas seres de outra galáxia, de outra dimensão, né? Vamos usar termos técnicos, científicos. A ciência e o misticismo. Vai ter uma crença por detrás de tudo isso. Hitler tinha uma crença. Ele não fez tudo aquilo que ele queria simplesmente ser o. Ele cria na raça ariana, ele tinha uma crença religiosa e filosófica por detrás das suas ações, que não era só dominar e ser o maior do mundo. O que motivava ele era uma crença. E vai ter uma crença também motivando tudo isso. Cristianismo, eu vejo que será a ser difundido um cristianismo sem cruz. Cristianismo com tudo, com cidade, com tudo, mas, porém, sem cruz. Coisa na carne, das emoções,
Nada do espírito. E aí isso aí que vai levar muito, né? Somente a operação do erro, como é que fala aqui no 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente é um que agora resiste. Só os vencedores o resistem. É. Mas existe muita gente que não vai resistir. Quando você não resiste, você é vencido. Justamente por esse cristianismo nós falamos, seduzido pelos olhos e pelo ouvido, e um cristianismo sem cruz. Isso a gente já vê em Você muitos pode, lugares, né, você, falando sem cruz, né? você pode falar à vontade, divulgar, mas porém sem cruz. Não é proibido falar. Não pode, você não pode ter a verdade, né? Porque a verdade não te leva à morte. Porque quem deveria resistir era o evangelho da cruz. Como é que Jesus venceu o diabo? Na cruz. Na cruz. Como é que a igreja vai vencer? Aí um evangelho sem cruz é os cristãos fracos, carnais, doentes, aí deixa o mundo vulnerável, porque aí o mundo não tem onde recorrer. Vou recorrer a isso aí? Vou recorrer a outra solução. Mas como é que é sério o negócio? E um fuzil lá, o maior míssil que você pode mandar nas regiões celestiais, é através da cruz. Sem cruz você não está mortinho. Então, uma das estratégias do inimigo é isso, é minar de dentro, para que ele não tenha resistência. Fala, um que resiste até que do meio seja tirado, é os vencedores. Porque quando os vencedores saem lá no Apocalipse 2, quem que é lançado aqui? Você vê como é que junta com 2 Tessalonicenses 2? Aqui fala que quando for tirado, então o iníquo será revelado. Ele não foi revelado ainda porque existe alguém resistindo a ele, que são os vencedores. Até o último vencedor estiver pronto, aí Jesus fala que ele é arrebatado para o trono e Satanás lá em Apocalipse 2 é lançado na terra. Então a gente junta Apocalipse 12 com 2 Tessalonicenses 2. E aí, quem não recebeu o amor da verdade vai enviar a operação do erro. Que desde os dias de Paulo está aí, mas aí vai ter um capítulo final. Vai ter uma configuração mais sólida, mais expressante disso aí. Aí o que eu falei? Eu vou tentar mostrar o que eu entendo com a operação do erro. O que a besta que sobe da terra vai promover é a operação do erro. Aí eu vou tentar mostrar um pouquinho o que eu entendo, como é que vai trazer isso para os dias de hoje. Com a operação do erro. E aí, beleza, o que é isso? Ah, o engano. Tá bom, continua ainda abstrato, né? Aí nós vamos tentar trazer como é que essa besta vai conseguir enganar todos, povos, tribo, língua, nação, rico, pobre, está escrito lá, todo mundo ele vai conseguir é, seduzir. Então eu vou colocar algumas. Então, vai ser uma união física, psíquica e espiritual. É o que a gente é feito. Corpo, alma e espírito. Ele vai mexer aí. Só que o diabo não tem o poder que o Espírito Santo tem. Então ele vai usar os meios que ele pode. Que o Espírito Santo tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence aonde? Na minha alma. E à medida que a minha alma vai morrendo, o meu corpo vai submetendo a minha alma. O diabo não consegue fazer isso. Então, só que ele vai tentar fazer através da marca, de uma outra maneira. Ele vai tentar fazer ele faz de fora para dentro hoje. Como eu falei, ele constrói uma sociedade cheia de valores diferentes, faz uma novela ali, um filme aqui, lança um livro ali e vai mudando os valores. É de fora para dentro que ele consegue hoje os seus adoradores ou os seus seguidores e indiretamente. Ninguém está seguindo o diabo se eu estou seguindo o diabo, a não ser os satanistas. As pessoas fazem isso inconscientemente e indiretamente. O objetivo da besta é fazer isso diretamente de dentro para fora, e que eu vou tentar mostrar aqui. Por isso que existe a marca. O que eu falei? Para hoje, ele tem que construir uns valores, uma maneira de viver, e é de fora para dentro. As pessoas têm que aceitar e nem sabem que estão adorando ele. E o diabo não quer isso, ele quer a coisa consciente. Assim como Deus. Ele é orgulhoso e vaidoso, ele quer aparecer. Todo mundo me adora e sabe que está me adorando. É isso que ele está preparando, isso que vai ser o tempo dos fins. Então, eu vou trazer aqui alguns textinhos, só para a gente tentar elucidar o que eu quero mostrar aqui. Então, existe uma coisa que chama psicobiofísica. Ela estuda os fenômenos que envolvem o corpo, a mente e os sistemas energéticos. Ele já mudou o termo ali. É corpo, mente e espírito. Então já tem um termo para ficar mais familiarizado com a gente. Mas existe essa ciência que estuda isso. Então o que ela estuda? Ela estuda a psicologia, a física e a biologia. A biologia seria o quê? O estudo do lobo frontal, é a minha cabeça. Onde é que acontece aqui o medo? Já fazem isso. Onde é que acontece aqui a alegria? Onde é que acontece a tristeza? Onde é que acontece a depressão? Então, cada parte do cérebro
quando essas emoções acontecem, ativa uma parte do cérebro. Se a pessoa está deprimida, eles falam que tem baixa serotonina, mas alguma coisa aqui no cérebro, quando faz lá a tomografia, escaneia, aí aparecem umas cores na tela ali. É onde seu cérebro está mais ativo. E eles já fizeram isso quando a pessoa está, eles falam, está em modo espiritual. Quando você está orando, quando tem alguém, Só está em trânsito. enquanto está em transe, quando tem lá, por exemplo, um espírito tá recebendo uma entidade, eles falam que uma determinada da parte do cérebro fica diferente. Então ele já estuda isso há anos. Então é isso que é a parte de biologia. São 3 ciências ali. Responsável pela crítica da razão. O cérebro funciona eletricamente, aí entra a física. Igual eu falei, para tudo isso acontecer, existe impulsos elétricos dentro do cérebro. Igual existe aqui em casa. Tem um monte de fio elétrico que aquela luz acende. O nosso corpo é igual, como se fosse um monte de fio. Só que chama neurônios e não dá nem para ver. E funciona por impulsos elétricos também. Então a gente consegue ligar a ciência com a parte da biologia. Fazer uma ligação aí. E a outra parte que serve para o substrato do pensamento crítico. É onde acontecem os seus pensamentos, onde sua alma se expressa, dentro do cérebro, que é o psicológico. Então é a parte da alma. Então ele tem as 3: corpo, mente e espírito. A biologia, a parte física, o cérebro seria a parte elétrica, né? Onde que a alma manifesta, e o psicológico, da alma, que aí não tem matéria, né? A alma é Deus que criou e ela acontece aqui dentro da cabeça. Isso assim você fica tentando entender onde que está isso. Como é que é isso? Bom, o corpo é um organismo eletroquímico e cada órgão dos sentidos é especializado em lidar com um estímulo diferente. Os olhos são sensíveis à luz, os ouvidos às ondas sonoras. Então, tudo que eu recebo, eu processo e vai para dentro da cabeça. Uma onda, a luz vem aqui, o ouvido aqui. Então, eu sou uma espécie de antena. Se eu quero chegar a isso, eu sou uma espécie de antena. Quando eu oro, eu estou emitindo alguma coisa. E quando eu recebo de Deus, também estou recebendo uma coisa. Quando o diabo lança dardos, né, está escrito, o inimigo está ao redor e lança dardos. Nossa, acho que assim está escrito, né? Os dardos do inimigo. Então eu sou uma antena. E essa antena tem que desviar. E essa antena onde é que vem? Aqui dentro. Aqui dentro dessa cabeça aqui, dentro dessa caixa. Então a psicobiofísica tenta entender essas 3 coisas. Falando nada de Bíblia aqui não, é a ciência que está tentando entender como é que funciona isso. E aí um dia esse filósofo falou assim, que existe no cérebro uma glândula que é o local onde a alma fixa mais intensamente. Que quando, eu coloquei Gênesis 2:7, quando Deus criou o homem, fez do pó da terra um boneco. Ele fala que ele soprou e o homem se tornou alma vivente. Então a alma é fruto do sopro de Deus e desse corpo. Então, são 3 coisas distintas. Então, de algum lugar aqui, a minha alma se conecta com esse corpo. Eu só estou entendendo. A alma está aqui dentro. Mas onde é que ela está, a alma? Está na mão? Por que a gente está no cérebro? Porque no cérebro que acontecem as minhas decisões, as minhas emoções e os meus pensamentos. A alma é intelecto, sente emoções e vontade. Tudo processa dentro desse computador aqui, circuito elétrico. Então, quando eu estou falando, quando eu estou orando, quando eu estou chorando, os impulsos elétricos, tem que lembrar disso por quê? Porque é igual um computador, está acontecendo um monte de coisa aqui dentro. Então, eles falam que existe uma glândula central que faz essa conexão com a alma. E aí o Allan Kardec, que é do Espiritismo, falou isso aqui, a humanidade está próxima da comprovação científica, que hoje a gente precisa da comprovação científica, senão é religioso. Da integração entre o corpo e a alma, ele fez uma pergunta, haveria um órgão responsável pela interação entre o homem e o mundo espiritual? Seria a mediunidade de fato um atributo biológico e não um conceito religioso, como postou Allan Kardec? Para ser palpável para essa sociedade, tem que ter uma comprovação científica. Não pode você falar que sim, que Deus enviou um anjo, ou que você sentiu. Tem que ter um fato. É isso que eu ia dizer. Tem que ter um fato dentro da sua cabeça que prova que realmente existe consciência, existem os sentimentos. E aí eles falam a glândula pineal. Eles falam que ele converte toda a onda eletromagnética em estímulo neuroquímico. Por que eu falo onda eletromagnética? Que é onde a gente recebe as coisas e vai para o cérebro. Lembra que a gente chama antena. Uma onda eletromagnética é o que vem no celular e a gente conversa um com o outro. Então, quando a gente recebe algum sentimento, algum pensamento, pode ser uma onda elétrica. Como as coisas do mundo espiritual se transfiguram para o mundo material.
Talvez seja essa onda aí. A gente é uma antena. Então, essa glândula pineal é como se fosse o centro, a ligação entre a alma e o corpo. Qual que é o ponto de contato aqui? Um sugere que essa glândula pineal aí. É quando a última. Aí tem uns que fala assim, que ela é como um portal estelar, capaz de criar uma conexão interdimensional entre o mundo físico e os planos elevados. Isso é termo do misticismo. E quando um xamã, um feiticeiro, um bruxo, ele quer entrar em contato com o mundo espiritual, com os demônios, que eles não chamam de demônios, ele precisa de tomar substâncias para alterar a consciência, senão ele não consegue. Os índios, Os índios. aquela coisa de coca. Senão eles não conseguem. Tem que mexer aqui dentro, tá vendo? Porque existe uma barreira. Não sei se é o medo do ser humano. Então tem que alterar aquela caixa ali. Eles fazem jejum, eles imitam as coisas de Deus. Existe o jejum, tem um objetivo, que diminui a barreira física. Então, assim, eles acham que tem que alterar, eles acham que essa glândula tem que alterar alguma coisa aqui dentro para que a gente tenha acesso ao mundo espiritual e o mundo espiritual tenha acesso a mim. O que eu quero fazer é isso, precisa de mexer aqui dentro. Para ser mais imediato, tem que mexer aqui. Então, tem que ter acesso à minha cérebro. O acesso hoje é nos 5 sentidos. Como eu falei, tem que falar alguma coisa, como meu pai falou, tem que seduzir pela vista, pelo que eu escuto, pelo que eu sinto, dá prazer. O acesso a essa caixa central ali, ou essa glândula, é de fora para dentro. O que eu quero chegar é que a marca vai permitir o acesso de dentro para fora. Não vai precisar mais de fazer uma coisa. Se eu colocar, se a minha antena for conectada com alguma externa, aí já era. Eu estou tentando pôr para fora qual que é o objetivo da operação do erro. É levar as pessoas à adoração ao Cristo de dentro para fora. Que vai ser uma coisa. A partir do momento que você aceitou essa marca, não tem volta. Você perdeu o controle de si mesmo. De aceitar alterar a glândula. Isso, talvez, pode ser a glândula. Isso aqui é só uma especulação, porque, como eu falei, essas frases aí é de gente que está estudando, que acha que essa glândula. Porque hoje a ciência convencional acha que essa glândula só controla o sono, se não me falha a memória, que é da melatonina e tal. Mas até existe um termo no mundo místico, a gente chama de terceiro olho. Já vai falar, nós temos um terceiro olho, que o olho vê, esses dois olhos veem. O terceiro vê o quê? As coisas além desse mundo. Então tem toda uma coisa por detrás. É o sétimo sentido. Então, assim, é acessar esse terceiro olho. As pessoas que mexem com espiritismo, com bruxaria, eles acessam, realmente veem e falam. O cara é médico. O cara é médium. E às vezes fica tão vulnerável que até perde o controle de si, que a gente chama de endemoniado. O endemoniado ele não tem mais controle, Para possuir. ele não tem mais controle da sua vontade. É o diabo que faz ele por atrás, fala através dele. Consciência. Não, é assim, Então, assim, eu acho que eu entendi. Então, isso que eu já pensei. É parecido. Não sei se vai ser tipo assim, não, mas. Porque você fala assim, por que quem receber a marca não tem jeito mais? A Bíblia fala, esses vão ser lançados na fogo. E tem que ter alguma coisa, não é só um chip, é alguma coisa. Por quê? Porque não tem mais jeito de voltar atrás. Você vai exercer o livre-arbítrio para aceitar ou não. E quando fala que Deus enviará a operação do erro, É. a pior coisa que eu estou falando aqui é Deus te entregar. Algo que você que deseja. Deus te entregou, você não sai mais. Você não sai mais daquilo. É porque o único que pode tirar é ele mesmo. Você foi entregue. Foi pior que o Isaú não achou lugar para arrependimento. É. Para não conseguir arrepender, foi mais triste ainda. Mas eu acho que vai ser mais ou menos isso. É como se fosse um robô. Mas não um robô assim, vai para direita, vai para esquerda. Você não consegue mais. É como um drogado. É uma droga. É uma droga. Eu não consigo. O drogado não consegue ficar livre daquele prazer. Ele não vai conseguir. Vai trazer uma sensação de bem-estar essa marca. Ah, é. Que vai mexer aqui aonde? Nos sentimentos. Só que você não consegue mais ter livre-arbítrio. Porque você deu acesso aonde acontece o livre-arbítrio. Por isso que eu fiz todo aquele. A alma processa dentro da cabeça. Se sua cabeça for acessada a parte física, como é que a alma vai exercer o livre-arbítrio? Isso, não vai conseguir, não vai. Ela não vai conseguir acessar.
Deus me livre. Entendeu? Eu estou conseguindo tentar mostrar, ó, é de dentro para fora que o diabo vai ser. Hoje é externo, né? Mas, por exemplo, a pessoa vai lá, vê alguma coisa, é seduzida e vai atrás do pecado. Ali vai ser de dentro para fora. E a partir do momento que você deu acesso, igual a antena, você deu acesso, você deu a senha, já era. Você não, porque como eu falei, a alma e o corpo tem um lugar que liga, que é aqui na cabeça. E os cientistas estão estudando. Uns cogitam que é a glândula pineal e tentam achar onde é que foi, fazer onde é que forma a consciência, né? Eles não vão olhar igual a gente olha, né? A alma é a que nós somos e é o que Deus colocou aí. Eles não vão falar, onde é que forma isso? Aí, e o diabo está preparando o mundo para isso. Porque quando todo mundo aceitar isso, aí vai ser verdadeiros zumbis. Eles vão ter assim, eles não vão conseguir ficar livres, igual um drogado, eu não consigo ficar limpo isso, porque isso é gostoso, é bom, e não vai nem pensar no arrependimento, porque já era. O computador central foi acessado. É. Sim, cara, não sei agora. Por isso que vai estar as duas testemunhas pregando contra isso. E se você aceitar, já era. Não troca o crack, não, porque a droga viciante. Crack, eu adoro. Você experimentou 2 vezes, acabou. Porque hoje, assim, hoje quando as pessoas aceitam um pecado ou uma condição, com uma condição ruim, lá no satanismo, tem jeito de arrepender, ela ainda consegue exercer o livre-arbítrio. Porque a alma ainda está. Como é a alma desconectada onde funciona. Isso que eu quero tentar mostrar. É isso que ela desconectou. Como é que eu vou exercer? Você nem sabe que vai ter. E existe. Onde é que está a parte tecnológica? Existe um trabalho. Só que eles não estão com esse objetivo que eu falei. Lógico que eles não estão com esse objetivo que eu falei. Mas existe um trabalho hoje, o Elon Musk, vários cientistas, para isso, para ligar, acessar minha cabeça através de um microchip, através de um dispositivo eletrônico, e lógico, com objetivos bons, a pessoa começar a andar, curar de um problema. Mas se você tiver um dispositivo eletrônico, você vai ser uma antena. Como é que vai ser essa ligação? Igual eu falei, se eu posso receber sinais igual uma antena, eu estou sendo guiado. O céu é bem-vindo. E por aí também, né? Hoje eu observei que o WhatsApp agora tem Tem inteligência artificial, também tem. Você pergunta lá, ela diz. Na minha versão. Pareceu um negócio. O Meta, o IA, você cozinha. Isso não tinha. Esse é novo. É porque assim, é muito porque, por exemplo, se você vai estar conectado aqui, você está conectado, você vai ter esse chip. Vamos supor que é um chip. Você pode ser acessado. Meu computador é acessado pelo cabo. E eu estou conectado ao mundo inteiro. Você vai estar conectado ao mundo inteiro. É isso que está com esse chip. É como se fosse, eles chamam uma rede global. Eu posso receber informação do mundo inteiro. Vou estar conectado no mundo inteiro na minha cabeça. Então, eu estou escravo dessa marca. Aí eu tô só ali na parte mística, eles falam que a gente tem 7 chakras. Aí é a parte mística, que são onde tem os pontos de energia. E o ponto principal que eles falam é a glândula pineal. Eu só trouxe aqui para mostrar agora eu mostrei a parte científica, que é o microchip, o cérebro, e aquela parte mística, né, uma filosofia por detrás, isso vem das religiões orientais. Que a gente tem 7 chakras. Em que o nosso chakra maior, né, eles falam chakra maior, que está na cabeça da glândula pineal, a gente entra em contato com o mundo espiritual. Só que na nossa versão bíblica eu tenho um espírito. Pelo meu espírito que entra em contato com o mundo espiritual. Eles chamam de chakra. E eles ficam acessando. Eu não tenho que acessar nada do meu espírito. Eu sou a alma, quem acessa o meu espírito é o Espírito Santo. Eu não tenho que me preocupar com isso. Então, eles querem acessar o mundo espiritual e as coisas boas sem o Espírito Santo. Por si mesmo. Foi o que. Então, essa operação do erro aí é porque fica muito grande, né? Mas é o que. Depois a gente pode ler semana que vem. É o que, resumindo, é o que a serpente prometeu para Adão e Eva no Jardim do Éden. Se comerdes da árvore do conhecimento do bem, sereis como Deus. Todo esse sistema, a marca e todo esse governo vai prometer ao homem ser como Deus, ou seja, ser invencível, ser imortal, vai sentir dor, vai ter prazer pleno. Ser Deus, ou seja, você não precisa de Deus para viver. Então, quando o homem perde, por que Deus então vai destruir tudo com o Apocalipse? Porque ele não vai ter mais como arrepender, vai perder o livre-arbítrio. Foi como nos dias de Noé, o homem não tinha mais solução. Então está na hora de acabar. O pensamento dos homens era só Mal. E aqui vai ser por um outro meio.
Deus vai olhar assim para a humanidade. Tem as duas testemunhas que estão aceitando ele. O resto não tem como arrepender. Por quê? Porque a alma não consegue mais se exercitar. A alma não consegue mais exercer. Porque onde ela exercia, que é no cérebro, está bloqueado. Está conectado a um sistema. Acho que eu consegui explicar. Eu compreendi. Teria que detalhar, mais trazer, mas assim, já existe. Eles não têm essa consciência, mas existe tecnologia e movimento para isso. Com outros objetivos, Sim. nesse sentido. Com outros objetivos. E bom, lógico, eles não têm isso ainda. Já é a inteligência artificial porque não deu tempo, mas nós vamos chegar lá na imagem da besta. Porque vai ter, como você está conectado a um centro de informação, você tem acesso a tudo. Eu quero saber isso. É como se está aqui na minha cabeça. Então a inteligência artificial é como se fosse uma pessoa, a imagem da besta vai ser isso. Vai ser um centro de informações assim que vai adorar a besta. Mas você acha que eu queria mostrar o principal da marca? Aí, se precisar, a gente emenda semana que vem, que não deu para mostrar tudo, porque fica muito denso. Que foge um pouco a Bíblia. Mas eu foge um pouco a Bíblia, não que esteja fora da Bíblia. Eu tentei traduzir o que está na Bíblia para os dias de hoje que estão próximos de mim. Eu falei transhumanismo, inteligência artificial. Porque quando o Espírito Santo não dá, se não der o discernimento, a gente só vê como tecnologia para o nosso benefício e para a nossa comodidade. É mesmo, mas no futuro isso vai ser usado para outros objetivos. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Não pode falar. Assim, especulando um pouquinho sobre aquele animal que o rei dividido, um lado pode. Mas essa semana me chamou a atenção dessa reunião teve lá dos Os BRICS, BRICS. lá em Kazan, na Rússia. Porque os BRICS antes era só 4, né? Era Brasil, 5, né? Rússia, China, Índia e África do Sul. e agora tem uma lista de países lá. Como é que Afeganistão, Irã, Bolívia, Irã, Venezuela. até Cuba. Aí há uns países que não tem nada, fraquinho. Então não dá para chamar atenção. Uma lista de países para fazer. É igual eu falei, isso aí, o mundo está configurando para não ficar só nesse negócio de Ocidente, Estados Unidos e Europa. Uns países fraquinhos. Tá criando um outro bloco. Aí nós vamos lembrar dos 4 animais lá, que era o leão, perde as asas, aí vai ter esse confronto. Um urso com 3 costelas, que vai ficar em pé, e o tigre com 4 cabeças. Então esse movimento político que meu pai está falando aí tá se configurando para acontecer isso aí, que são os selos, os BRICS. É um outro movimento, fora Estados Unidos e Europa, que a gente está acostumado. Dólar, eles vão criando a moeda única, e aí vai entrar em choque uma hora. Então nós estamos caminhando para os selos. E desses dois grupos aí, igual eu falei, o Ocidente e o Oriente, é que vai surgir o do Anticristo. Mas está surgindo um novo poder aí, do Oriente, vamos dizer assim, que vai confrontar com o do Ocidente. Quanto tempo vai ser, eu não sei, mas é bíblico. Nós estamos traduzindo para o dia de hoje, que está escrito lá nos selos e no livro de Daniel. Se Deus não der, a gente só fica lá esperando, vendo, tem um animal, tem um selo que vai tirar a paz da terra, que é o segundo selo. E aí? A gente está traduzindo para os acontecimentos que pode ser ano que vem, daqui a 5 anos, mas que está indo. Os BRICS já é uma realidade. A gente não tem mais só aquela hegemonia dos Estados Unidos e Europa que o dólar. E já passou muito tempo. Às vezes as pessoas não estão percebendo. Algum lugar em si. Para trazer assim, os dias de hoje. Grau em que o perigo em que as pessoas. É. Às vezes assim, triste, mas às vezes não te dou nem o básico, né? Você falou lá, você falou um pouquinho lá na reunião, que aí salvação se perde, assim, coisas básicas que as pessoas não conseguindo ver. Mas Deus tem seus planos. Isso aqui está gravado, às vezes em outro lugar as pessoas estão estudando também, e isso. Hã? Isso não. Tô no YouTube. Fica lá quem quiser ver. A Vivi faz propaganda lá. Eu não sou muito bom disso não, mas fica lá, isso mesmo, muitas coisas eu aprendi ouvindo YouTube e às vezes a pessoa nem sabe que eu aprendi dela. Por isso que eu gravo. Olha aqui, 5, 10 anos. O Espírito Santo vai fazer. Tem um link. Eu posso te mandar o link e você compartilha o link.
gasolina, De boa. posso. Podia ter feito isso há muitos anos, mas aí tive a ideia só agora, dos nossos estudos, né? Mas Deus sabe. É. Mas assim, isso que parece que está longe, não está longe. Se a gente gastar tempo em pesquisar um pouquinho, gosto de ver muito filme de ficção, entre aspas, justamente que esses filmes de ficção mostram como é que nós estamos perto. Eles mostram exemplos de como a tecnologia está mudando mesmo nossa maneira de ver e pensar. Eu acho que o primeiro, O Exterminador do Futuro, não sei se é 86. Olha pra você ver. Tá cheio de robô aí, os robôs do Elon Musk. Não, é ficção científica. É, ué. Entretenimento. Ah, então é isso, gente. Mas tá bom, eu me preparei ali, não importa o que eu falei, e aí? Como que a gente entendeu? Que a marca não é só uma coisa de comprar e vender, vai implicar nisso. Se você não tiver, você não compra e vende, como eu falei. Se não tiver um cartão de crédito, mas o negócio é ser de dentro para fora. Aí eu já não tem resistência. Hoje tem que usar o seu livre-arbítrio. Então, é isso, é a marca, né? Símbolo. A gente continua mais. Show. Ele não cria nada, ele